Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje, falarei sobre o comando decount. O comando decount é um comando que decrementa contadores de ações, na linguagem AI Scripter. Os contadores, são tipos especiais de variáveis que acessam a memória, que utilizam a memória do computador para contar ações dos robôs que venham a ser desenvolvidos na linguagem AI Scripter. Tá? Então nós podemos, na verdade, incrementar contadores ou decrementar. Então a contagem de contadores na linguagem AI Scripter pode ser feita de forma crescente e decrescente. O comando que incrementa um contador é esse comando aqui, olha só para efeito de curiosidade, incount. Então o comando incount incrementa um contador e o comando decount decrementa. Eu falo em outro vídeo, aqui no canal da Inteligência Computacional, sobre esse comando incount. Se você tem curiosidade de saber como é esse comando, se você quiser complementar o seu conhecimento, por favor, acesse, procure o vídeo, que tem esse que fala sobre esse comando aqui, tá bom? Mas hoje, nessa aula falaremos sobre o decount, que é a decrementação de contadores, tá? Mostrarei como funciona esse comando. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte aqui, e faremos assim. Utilizarei o comando decount para mostrar, que ele consegue subtrair um valor de um determinado contador, e mostrar na tela para a gente. Então nós vamos fazer assim. Primeiro eu vou inicializar um contador da linguagem AI Scripter, tá? Que é como se fosse uma variável de memória. Eu vou definir um valor para um contador. Então alloc, esse é o comando que define, que coloca um valor em um contador, tá? Uma unidade de contador. Então alloc count. Aqui o número do contador, eu quero colocar no contador número 5, por exemplo, e colocarei o valor 1. Então, veja aqui, nos parâmetros que sucedem esse comando alloc count, então os parâmetros parâmetro da linha 1, parâmetro da linha 2. No parâmetro da linha 1 deste comando, eu defino então, como eu já disse, o número do contador ao qual eu quero associar um valor, E no parâmetro da linha 2, eu defino esse valor propriamente dito, tá? Então aqui nesse momento no contador 5, eu estou colocando, alocando o valor 1, tá certo? Bem, na próxima linha, utilizarei um outro comando, agora sim o comando decount, Comando decount, então vamos usar decount, que é o objeto de estudo dessa aula. Na linha 1 de parâmetro desse comando, esse comando então ele aceita dois parâmetros, tá? Duas linhas de parâmetro. Então na linha 1 de parâmetro eu devo colocar o número do contador do qual eu quero decrementar um valor, tá certo? Então eu já sei que o meu contador que eu estou trabalhando aqui é o contador 5. Então definirei aqui o contador 5, certo? Deste contador eu subtrairei uma unidade, certo? Então, pela lógica é o seguinte, olha só. Eu defino um valor para o contador, então no contador 5 eu aloco o número 1, tá certo? Aí no comando decount, eu digo para ele que no mesmo contador de número 5, eu quero subtrair, do mesmo contador de número 5, eu quero subtrair uma unidade. Isso significa que no final, o meu contador conterá um outro valor que será o valor 0. É como se eu fizesse 1 menos 1 aqui, Tá? É 1 menos 1. Vai resultar igual a 0. Então o meu contador ao final desse processamento ficará com o valor 0 armazenado, tá certo? Bem, deixa eu expandir um pouquinho a área de código aqui. Do meu lado direito aqui do editor de códigos eu tenho as setinhas, Setinha para cima expande a área de código. Setinha para baixo reduz a área de código. Expandirei aqui, certo? Observe o seguinte, depois do decount, o que eu vou ter que fazer agora? Eu quero mostrar na tela, através de um comando que mostra mensagens, que é o comando mens, na linguagem scripter, eu quero mostrar o valor desse contador após ele ser decrementado, após o processamento deste bloco de comando aqui, que é o bloco de comando decount. Para fazer isso, eu tenho que primeiro transferir o valor do meu contador para uma unidade de memória CI, uma unidade de memória padrão gerenciada pela linguagem scripter. Porque se eu não fizer isso, eu não conseguirei exibir ou manipular ou processar o valor deste contador. Então os contadores eles precisam ser transferidos para unidades de memória padrão para que possam ser utilizados e processados, tá? Então como eu faço isso? Tem um outro comando aqui, que é o comando
transcount memory, tá? Então, ó, transcount memory. É assim que se escreve. Esse é um outro comando, e com certeza eu falarei em outro vídeo sobre ele, tá? Mas ele está sendo utilizado aqui como um complemento, então, na aula, né, um complemento da aula desse outro comando que é o comando decount. Eu preciso de alguns comandos auxiliares para que eu possa demonstrar o funcionamento do decount, tá? Do comando que decrementa contadores. Então, aqui, ó, meu comando transcount, ele também aceita dois parâmetros esse comando, né? Duas linhas de parâmetro abaixo dele, tá? Eu tenho que dizer para ele de qual contador para qual memória eu quero, então, transferir um valor. No momento, eu quero transferir o valor que está no contador 5, certo? O valor atual desse contador 5 durante o processamento, para uma unidade de memória que eu definirei aqui agora. Tá, eu transferirei, vamos fazer assim, vou transferir o valor do contador 5, certo? Que eu coloquei aqui, né? Para uma unidade de memória, eu vou colocar aqui 100, de número 100, tá? Então eu estou dizendo aqui, eu quero que o meu comando transcount memory transfira o valor atual do contador 5 para a unidade de memória 100, para a memória de número 100, a unidade de memória, né, de número 100, tá certo? E aí o que eu farei depois? Mostrarei na tela uma mensagem para ver qual o conteúdo, né, qual é o valor atual do meu contador. Após ele ter sido decrementado, né, pelo comando decount aqui em cima, ó, em uma unidade. Já sabemos então, na verdade, como eu já disse, que o valor resultante será zero. O que eu deveria ver na tela, né, será o valor zero. Por quê? Repetindo, no primeiro bloco de comando, eu disse ao computador, olha, guarde para mim o valor 1, né, no contador número 5. Depois, no segundo bloco de comando, eu disse o seguinte, olha, do meu contador, a partir do meu contador número 5, eu quero que você decremente uma unidade. Né? É como se fizesse uma subtração, como eu já disse, de 1 menos 1. Então, nesse momento em que eu fiz essa decrementação aqui, né, provavelmente meu contador ficará com o valor 0 alocado, porque eu fiz menos 1. Já tinha o valor 1, eu subtraí 1, fiquei com 0. Esse valor 0, eu estou pedindo aqui para o meu comando transcount memory transferir esse valor 0 do contador 5, então, para a unidade de memórias de número 100. Então, o valor final estará armazenado na unidade de memória número 100. Tá? Então, para ver este valor na tela, eu utilizarei o comando mens aqui embaixo, ó, que mostra uma mensagem na tela. Né? E como eu quero saber o valor de uma unidade de memória, eu uso um comando de herança de parâmetros, que é esse redirecionador aqui, ó, esse sinal de menor aqui, tá? Então eu uso esse sinal, que é um símbolo de herança de parâmetros, e direi que eu quero mostrar o conteúdo atual da unidade de memórias número 100. Aqui, ó, exatamente isso, tá? Então nesse bloco de comando aqui, ó, comando main, estou dizendo, olha, mostre para mim, né, o conteúdo da unidade de memória 100, o conteúdo atual, o valor atual da unidade de memória 100. Eu já sei que será o valor 0, tá certo? Vamos ver se isso funciona. Deixa eu só diminuir o tamanho da fonte aqui um pouquinho. Temos aqui então um programinha simples, né, que guarda um valor numa unidade contadora, transfere para uma unidade de memória e depois mostra essa unidade de memória na tela para que possamos ver o conteúdo dela. Vamos executar esse programinha, vamos ver se funciona. Vamos ver se o valor 0 aparece na tela para mim. Então, executar. Então veja que eu cliquei aqui no botão executar no meu canto superior direito da tela, tá? Cliquei lá no botão, eu confirmo a ação, né, que eu vou executar. E pronto, veja que funcionou. Foi exibida uma mensagem para mim com um valor 0 aqui, ó, tá? Que é o valor atual do meu contador depois que eu fiz, então, a decrementação. Depois que o contador número 5 foi decrementado, ficou com o valor 0. Tá certo? É isso que eu tinha para mostrar. Era isso que eu tinha para falar nessa aula de hoje. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.